Olá, bom dia. O mercado imobiliário está otimista. Com a queda dos juros para financiamentos de imóveis, os especialistas afirmam que esse é sim um bom momento para investir na casa própria. Mas antes de ir em busca do seu imóvel, fique com a gente, porque o Globo Comunidade de hoje traz todas as orientações para você fechar um bom negócio. O que vocês querem? O que nós queremos, no momento, é mais um imóvel assim de 3 quartos, um apartamento. Nós temos 2 filhos, né? Então precisamos mais de imóveis de 3 dormitórios mesmo. E de que tamanho? Média de 56 a 60 metros quadrados. Nessa faixa de perfil de imóvel que vocês querem, quanto custa um apartamento assim? Atualmente está a média de 150 a 200 mil reais. A decisão da compra da casa própria não pode ser por impulso, até porque você vai ficar por anos com uma dívida te acompanhando no seu orçamento. Nós vamos conversar agora com o presidente do Sinduscon, Normando Baú, que vai nos dar algumas orientações para que essa compra seja bem consciente. Bom dia, Normando. Antes, vamos falar um pouquinho do mercado. Como está a oferta imobiliária hoje? A oferta imobiliária hoje de produtos da construção civil, ela vai manter o mesmo número que nós observamos no ano passado, ou seja, estamos falando em serem ofertados 10 mil novas unidades habitacionais para o mercado de Curitiba e região metropolitana. Não se oferece tanto? Não, nós não estamos observando no mercado hoje carência de nenhum tipo de imóveis, inclusive até para imóveis comerciais. Então temos oferta para imóveis do segmento econômico, do segmento médio, de alto padrão e comerciais. Em qual região estão os empreendimentos mais econômicos? Os empreendimentos econômicos, eles são guiados principalmente pelo preço dos terrenos, que é um insumo básico da construção. Dessa forma, a gente vai encontrar os imóveis econômicos mais na periferia da cidade, por essa razão que eu falei do preço do terreno, que é um insumo básico. Hoje se conta muito com essa redução na taxa de juros para empreendimentos imobiliários, para a movimentação do mercado. Essa é uma estabilidade que a gente pode contar a longo prazo ou é só momentâneo? Não, eu tenho convicção de que essa redução da taxa de juros veio para ficar para toda a economia e ela vai dar um empurrão a mais para o setor imobiliário também. Quais são as orientações para quem está começando a fazer essa busca pela casa própria? Quais os cuidados a serem tomados, principalmente em relação ao contato com as construtoras? Como que eu consigo mais informações sobre as construtoras para ter segurança na hora de fechar o negócio? Eu enumeraria em 5 itens os cuidados que devem ser tomados. O primeiro item diria respeito a conhecer a empresa construtora de quem você está comprando. Hoje a maioria delas tem site, você pode entrar no site, você pode pesquisar também no site de defesa do consumidor. Então conheça a empresa de quem você está comprando. Falando aí, passando para o produto. Verifique se o produto ofertado tem o competente alvará de construção emitido pela prefeitura. Na sequência, o terceiro item seria que esse imóvel ofertado estivesse devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis, ou seja, que a sua incorporação esteja devidamente registrada. O quarto cuidado seria uma visita ao local do empreendimento, né, para você poder verificar como é que está esse empreendimento no local, se você realmente gosta, principalmente nos imóveis vendidos na planta. E o último item é um item que eu chamo de tranquilizador, porque se esse imóvel estiver sendo financiado por um banco, ou seja, você já vê a placa do banco, o logotipo do banco na publicidade, já é um sinal muito importante. Por quê? Porque o banco já foi lá antes de você e já fez uma validação da empresa. Como que está o mercado para os imóveis de usados? Os imóveis usados têm se beneficiado também do bom momento vivido pelos imóveis novos.
E podemos afirmar isso em virtude do preço dos imóveis usados estarem muito próximos ao preço dos imóveis novos, que não é uma característica histórica. Sempre houve uma diferença aí na faixa de 30% a 40%, dependendo da localização e o padrão, entre um imóvel novo e um imóvel usado. Com a queda dos juros para financiamento de imóveis, veja até quanto você pode economizar na compra da casa própria. Voltamos em instantes, até já. Os juros para financiamentos habitacionais tiveram queda. Assim aumentam as chances para você ter a sua casa própria, e essa é a expectativa do governo federal. Nós vamos conversar agora com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Vilmar José Smidarli. Bom dia. Os juros, eles podem ter queda de até quanto? Os juros tiveram queda de 11% até 7,9%, dependendo da situação de cada linha de crédito e do relacionamento do cliente com a Caixa. Esse crédito mais rápido, mais fácil, com juros mais baixos, pretende atingir principalmente qual faixa da população? Na verdade, atinge toda a população. Nós já tínhamos linhas de crédito com juros bem atraentes nos programas de Minha Casa Minha Vida para a população com renda menor. Agora, com essa redução de taxa de juros, todas as demais linhas de crédito habitacionais foram contempladas para que todas as pessoas tenham acesso à moradia com uma taxa de juros menor. Vamos entender aqui qual é a economia para a população com essa mudança. Por exemplo, num contrato de 20 anos para um financiamento de R$200 mil, qual seria a economia? Nessa faixa de financiamento, a economia pode chegar na prestação durante um ano até R$ 1.800 de redução. Multiplicado em 20 anos, chega aí até R$18 mil em prestações decrescentes. E para quem faz investimento para casa própria com valores acima dos R$500 mil, chega a ter quanto de queda nessa redução? Para os imóveis acima de R$500 mil, fora do sistema financeiro de habitação, também contemplados, a redução vai até 9%, de 11% a 9%. Também uma boa redução para essas linhas para imóveis maiores. Qual é a expectativa de movimento no mercado com essa redução na queda de juros imobiliários? Quanto deve crescer a venda de imóveis? Eu acho que a expectativa é muito boa porque redução de juros, na prática, significa aumentar o poder aquisitivo das pessoas. Porque um mesmo valor de financiamento, no mesmo prazo, vai ter uma prestação reduzida. Ou seja, a pessoa que tem a mesma renda vai poder financiar um valor maior. Então isso significa no mercado maior potencial de compra. Como o mercado de habitação já está aquecido, tem muitos empreendimentos em andamento, em lançamento, na planta ou em construção e alguns já em fase de habitação. Eu acho que essa medida de redução de juros vai ajudar bastante a aumentar a comercialização de imóveis. O imóvel considerado econômico, popular, ele é até quantos mil reais? Aqui em Curitiba, até R$150 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E na região metropolitana, R$130 mil. O valor de avaliação do imóvel. E é grande a oferta desses imóveis hoje? É grande, né? Eu acho que nessa faixa é onde as construtoras criaram e planejaram e lançaram muitos empreendimentos, especialmente nas regiões metropolitanas, em função até do déficit habitacional nessa faixa de renda. Das vendas que já foram feitas, dos imóveis que estão financiados hoje, em relação ao pagamento, as famílias estão conseguindo cumprir com esse pagamento? Sim, no crédito imobiliário a inadimplência está sob controle, se mantém na faixa de 2%, que é uma inadimplência bem tranquila. Então eu acho que nesse sentido está tudo sob controle, eu acho que ainda existe bastante espaço para crescimento no crédito imobiliário. Eu estou vendo aqui que o mercado está bastante otimista em relação à venda de imóveis. Para quem está programando comprar sua casa ou mesmo trocar por um imóvel maior, quais são os cuidados na hora de entrar nessa dívida que é a longo prazo, né? Sim, eu acho que o primeiro cuidado que a pessoa deve ter é de escolher o imóvel onde ela gostaria de morar. Porque o imóvel é um negócio que se faz a longo prazo, né? É uma coisa que dá segurança, conforto para a família. As famílias têm necessidade de segurança e acesso aí à moradia
propicia essa segurança. Então, eu acho que a primeira coisa é buscar a localização ideal para a pessoa. Segundo, buscar um imóvel que esteja dentro do seu potencial de consumo, porque ela vai ter uma prestação que vai pagar por um bom tempo, né? Então ter essa consciência de fazer a utilização do crédito adequado, né? Nossos empregados na Caixa são bem orientados, né, para dar essa consultoria para a pessoa, para ela fazer um bom negócio, porque tem o valor da entrada, tem o valor do financiamento, né? Então tudo isso precisa ser pensado para fazer um negócio consistente. E mesmo em casa, as pessoas podem ter uma ideia de qual custo vai ser esse para o investimento da casa própria, né? A Caixa disponibiliza pela internet um simulador. Exato. No site da Caixa, www.caixa.gov.br, nós temos um simulador muito prático, já adequado a essas essas linhas adequadas à redução de juros, em que a pessoa entra e vai fornecendo e fazendo as suas escolhas, e o simulador já vai direcionando para a linha de crédito mais adequada, com a taxa de juro mais adequada, né? Se é cliente da Caixa com o crédito salário, que aí tem uma condição melhor, né? E já direciona para a linha de crédito mais adequada, já dá uma simulação com o valor de financiamento que ela pode obter, o valor da prestação em função do prazo que ela escolheu. Quanto mais cuidado nessa hora, no planejamento, mais tranquila a vida dentro de casa quando tiver comprado imóvel, né? Com certeza, a vida financeira, o equilíbrio financeiro dentro da família é muito importante, né? E esse é um cuidado que as pessoas devem ter na aquisição da casa própria, né? Para que a partir da casa própria, né, com a segurança de ter o imóvel, para dar conforto à sua família, ela possa se planejar, né, e seguir em frente na sua carreira, no seu planejamento familiar. E na sequência aumentar o tamanho do sonho. Com certeza, né? Até porque sempre tem o primeiro imóvel, mas depois a pessoa vai progredindo, né? Se forma, consegue um cargo melhor no seu trabalho, aumenta a renda, vai mudar o imóvel. Eu acho que isso faz parte do planejamento familiar. Nós na Caixa estamos trabalhando bastante essa consciência, distribuímos inclusive uma cartilha, né, de planejamento financeiro, né? Damos essa orientação porque o crédito precisa ser consciente. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Nós vamos conversar agora com o Paulo Roberto, que é diretor de uma imobiliária em Curitiba. Paulo, qual que é a média de preço de metro quadrado hoje, considerando a capital? Dentro de Curitiba ela meio que varia, mas a gente tem áreas aí onde se falam em 5, 6 e até 7 mil reais o metro quadrado da área construída. E hoje, do mercado que você trabalha, que é esse mercado mais popular, né, com até 150 mil reais, que é o maior financiamento da Caixa Econômica, o Minha Casa Minha Vida, que tipo de imóvel que eu encontro hoje? Hoje você vai encontrar imóvel na planta, em Curitiba, em algumas regiões extremas, você encontra imóveis até 150 mil reais, de 2 dormitórios ou até 3. Mostra para mim aqui um exemplo. Quantos metros quadrados hoje em Curitiba, com 150 mil reais na planta, eu consigo comprar? Você consegue comprar esse empreendimento, onde eu tenho ele com 2 e 3 dormitórios, sacada com churrasqueira e uma vaga de estacionamento. E o condomínio com uma infraestrutura de salão de festas, playground e portaria. Qual que é o total da área do apartamento, a área útil? Esse aqui ele chega aproximadamente a 58 metros quadrados. E tem condomínio no valor de mais ou menos quanto num apartamento assim? Esse aqui ele vai girar o condomínio na faixa de 100 a 120 reais. Agora, se eu for para a região metropolitana, o meu dinheiro valoriza? Você faz bons negócios. O que eu consigo hoje na planta? Dá um exemplo pra gente. Hoje eu tenho esse empreendimento que já está em construção. Região que é? Esse aqui é na Fazenda Rio Grande. Esse aqui é com 2 dormitórios a partir de 85 mil reais. E a área? Ele dá uma área de 42 a 44 metros quadrados de área privativa. Tem garagem também? Uma vaga de estacionamento. E esse aqui é um produto novo, onde é um clube. Você tem pistas para caminhada, playground, um salão de festas enorme, enfim, é um ótimo empreendimento. Quanto tempo leva para entregar um apartamento como esses aqui que você mostrou pra gente agora, que estão na planta ainda? Esses aqui 24 meses. A média de 24 meses. E apartamento pronto já? É bem mais caro. Daí você muda o valor. Daí ele já está valorizado, né? Daí você vai encontrar outros valores. Esse aqui, por exemplo, depois de pronto, você tem a valorização dele durante o período e mais do que você ganha. Você vai ter aqui uns 30% de lucro em cima de um apartamento desses.
importante nessa hora? Vocês já fizeram a simulação, viram que fecha a conta. O que é importante nessa hora da busca para a casa que vocês estão sonhando? Pesquisar. Agora a gente vai ver todos os imóveis que estão à venda, né? Procurar, ter paciência até... Tem que ter paciência. Daí vamos numa imobiliária, vamos noutra, vamos dar uma olhada, né? Quais são as condições de pagamento, como que eles fazem a entrada. Porque a gente já viu, fizemos a simulação do crédito. Então a gente já sabe como podemos fazer. Aí agora vamos atrás. No próximo bloco, veja como se preparar financeiramente para a compra da casa própria. Até já! 16,6% da população brasileira ainda vive de aluguel. Nós vamos conversar agora, aqui no Globo Comunidade, com o professor de administração e consultor de empresas, Marcos Catalian. Bom dia. O Paraná está como nesse ranking de famílias que ainda vivem de aluguel? O Paraná tá mais ou menos, segue a média brasileira de 16, 17% de famílias que moram de aluguel. Aqui em Curitiba, um pouco menos, 15% das famílias. Mas quando a gente fala esse número, parece pouco, 15%. Eu estou falando só em Curitiba de mais de 90 mil famílias que moram de aluguel. Então é um mercado que ainda tem muita gente sonhando com a casa própria. Muita gente sonhando com a casa própria, ou para sair do aluguel, ou de repente mora cedido, mora na casa de parente, ou mesmo mora numa habitação não muito boa e quer mudar de local, né? Agora, com a economia que nós temos hoje, é um bom momento para quem comprar um imóvel? É um momento excelente, porque existe financiamento e os juros ainda estão mais baixos do que já estavam dentro do mercado imobiliário. Então a gente tem crédito, tem uma taxa de juros bastante interessante e tem uma oferta grande. Tendo a oferta grande, a gente consegue comparar os imóveis e saber aquilo que é melhor para a nossa vida, para o consumidor. Nós já podemos falar em instabilidade nos preços dos imóveis? Sim, a nossa análise é que, de maneira geral, não há muito espaço para crescimento de preços. A gente tem acompanhado o mercado e ele encontra-se mais ou menos estável. Nós acreditamos que o preço não caia, não existe perspectiva de queda de preço, mas não de grande aumento. Então é o momento de adquirir o imóvel. E o imóvel para investimento, ele vale a pena também? O imóvel para investimento requer uma análise mais cuidadosa, requer que você tenha já uma noção mais profunda de investimento, saber o que vale a pena comprar, onde, em que região, em que momento. Agora, existem imóveis que são típicos imóveis de investimento, como os imóveis comerciais. A recomendação, no caso do investimento, é que a gente deveria pensar no investimento como longo prazo. Não como comprar hoje achando que amanhã vai vender e vai ganhar dinheiro. Não existe esse espaço de valorização curta. Quanto eu tenho que ter disponível no meu orçamento para pensar em pegar esse dinheiro e, em vez de investir em outras formas, colocar ele num imóvel? Para investimento, eu diria que o ideal é ter todo o valor disponível, porque aí você consegue negociar melhor o bem e, portanto, você pode ter um retorno mais interessante do seu investimento. Agora, para compra, para aquisição da casa própria, não. O que a gente julga fundamental é que você tenha uma entrada razoável e consiga financiar, consiga ter renda para financiar o saldo do imóvel. No último semestre, nós começamos a ouvir construtoras falando em crise, em prejuízo. Isso pode ser um risco nesse momento para o mercado, para o consumidor? Qual que deve ser a atenção? Existem situações específicas, pontuais, em algumas empresas no Brasil, mas o setor como um todo está bastante sólido. Ele está empregando bastante, está com um volume de construção bastante significativo e, de maneira geral, empresas onde se localizaram problemas foram algumas grandes empresas com capital aberto e que têm pouca atuação aqui no Paraná. Que tipo de imóvel está mais difícil de encontrar no mercado hoje? Não, o imóvel que a gente quer pelo preço que a gente quer, né? Aquele que a gente sonha. Aquele que a gente sonha. Quer dizer, de maneira geral, o que é difícil é encaixar o sonho com o bolso, né? Então, ou a gente vai ter que esperar um pouco mais, ter uma calma para fazer uma poupança maior, ou a gente vai ter que procurar um imóvel adequado às nossas condições financeiras. Então, eu diria que sempre na busca da casa própria é uma briga, uma luta interessante entre o que a gente pode e o que a gente quer. Aliás, é isso que é o trabalho do consumidor, por isso que vale a pena investigar bastante, procurar bastante para
para encontrar esse sonho e conseguir pagar esse sonho. Nós temos um estudo feito, um levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que em São Paulo, 62% das famílias, elas não têm condições de comprar a casa própria por causa do alto custo que hoje o Estado tem para a venda dos seus imóveis. Aqui em Curitiba, esse índice cai para 52%. Agora, no momento atual, existe mais chance de que essas famílias tenham sim a condição? Existe mais chance porque, primeiro, tem crédito de longo prazo. E esse crédito está com uma taxa de juro baixa. Significa dizer o quê? Que o valor da prestação, o valor total a ser financiado cai. Assim fica mais fácil encaixar essa prestação dentro do orçamento, ou seja, o número de famílias que pode comprar aumenta. Além disso, existem programas sociais ou programas de governo que procuram encaixar imóvel para aquelas famílias que efetivamente não têm renda ou têm uma renda bastante baixa. Quem hoje não tem muito dinheiro para dar entrada no imóvel próprio, como deve se programar para fazer a compra da sua casa, do seu apartamento? Eu diria o seguinte, o fundamental é não comprometer mais do que 25% da sua renda, mais do que um quarto da renda. Alguns bancos vão até dizer, 1/3, 30% da renda. Mas a gente nunca, como é longo prazo, nós estamos assumindo um financiamento por 20, 30 anos, vão ocorrer despesas, imprevistos, novos compromissos, então eu diria que o prudente é entre 20% e 25% da sua renda você ter disponível para pagar a prestação. Se você consegue ter 20%, 25% da sua renda destinada a pagar a prestação do imóvel e você consegue ter uma entrada entre 10%, 20% até 30% do imóvel, vale a pena adquirir a casa própria. Muitos casais, muitos jovens começam a pensar já hoje mais cedo de ter o seu próprio negócio, a própria casa, só que eles acabam investindo naquilo que serve para eles naquele momento, né? É bom olhar um pouquinho lá para frente e de repente tentar imaginar que tamanho quer ter a família, onde que pretende estar nos próximos anos para fazer esse investimento. Olha, eu diria que tem um ciclo de vida, né? Então, tipicamente a gente compra imóvel quando está saindo de casa, ou quando casa, tem aquele ditado, quem casa quer casa, né? Então existe um ciclo de vida. Normalmente os casais jovens, ou a pessoa, ou mesmo o solteiro que está saindo de casa, ele vai comprar um imóvel menor. Vai comprar um imóvel menor, é adequado, ajusta bem a família, cabe no orçamento. Tendo um bem, fica mais fácil negociar um futuro bem. Então essa talvez seja a grande dica. Não dá para querer o ideal de cara, de início, né? Talvez a gente tenha que fazer em etapas. Compra um imóvel agora, para o início da família. Aí sempre assim, tem um filho, já tem que mudar de casa, tem outro filho, enfim. A casa segue um ciclo de vida da família e a gente tem que respeitar esse ciclo de vida. E aperta menos o bolso do orçamento, né? Aperta menos o bolso, você consegue ter uma vida com tranquilidade, com segurança, está fazendo uma poupança importante que é o próprio imóvel, e esse imóvel pode servir de negociação numa futura compra. Certo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. O programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no sábado que vem, às 8 da manhã. Até lá!